falar um pouquinho com vocês sobre equilíbrio químico. É um assunto mais voltado para a cara da FUVEST, uma prova um pouquinho mais complexa e principalmente segunda fase. No equilíbrio químico é um momento onde a gente tem uma equivalência nas velocidades da reação, tanto no sentido indireto, a gente chamado de V1, quanto no sentido inverso, chamado de V2. Então, quando as velocidades se igualam, eu tenho o quadro de equilíbrio químico. E alguns fatores interferem nesse quadro de equilíbrio químico, como, por exemplo, temperatura, concentração dos reagentes e dos produtos e pressão do sistema onde ocorre o equilíbrio químico. Então, vamos pegar, por exemplo, a reação de formação de amônia, onde eu tenho nitrogênio mais hidrogênio formando amônia. Essa reação, no momento em que V1 se iguala a V2, ela atinge o equilíbrio químico. E esse equilíbrio químico pode ser deslocado, por exemplo, se eu aumentar a concentração de nitrogênio. Toda vez que eu aumento a concentração de um participante da reação, o equilíbrio é deslocado para o sentido oposto. Então, se eu aumento a quantidade de nitrogênio, o equilíbrio é deslocado para a direita, para a formação de amônia. Da mesma maneira, se eu aumentar a quantidade de amônia, o equilíbrio é deslocado para a esquerda, para a formação dos meus reagentes, do nitrogênio e do hidrogênio. Um outro fator que pode alterar o equilíbrio químico é a temperatura. No caso de uma reação endotérmica, o equilíbrio químico sempre se desloca para o lado do produto quando a reação é endotérmica e para o lado dos reagentes quando a reação for exotérmica. E com relação à pressão, o equilíbrio sempre vai deslocar com o aumento da pressão para o lado onde ocupa menor espaço. Nesse exemplo aqui, do lado dos reagentes eu tenho 4 volumes e do lado do produto eu tenho 2 volumes. Nesse exemplo, se eu fazer um aumento de pressão do sistema, o equilíbrio é deslocado para a formação de amônia, para o lado dos produtos, tá? Todo quadro de equilíbrio químico, ele pode ser representado através de uma equação matemática, onde eu levo em consideração quantidade de produto dividido pela quantidade de reagente. Lembrando que o valor de K, que é a constante de equilíbrio, ela nos dá uma ideia da proporção entre produto e reagente. Em outras palavras, nos dá uma ideia do rendimento dessa reação. Então, toda vez que a constante de equilíbrio, K, for maior do que 1, eu tenho uma proporção de produto maior do que reagente, indicando que a reação tem um bom rendimento. Toda vez que o K for menor do que 1, eu tenho uma proporção maior de reagentes, indicando que a minha reação tem um rendimento baixo, tá? Levando em consideração a equação química, galera, uma dica: dependendo do equilíbrio químico que a gente está trabalhando, não são todos os participantes da reação que vão participar da nossa equação. Lembrando que sólidos nunca participam da equação, nunca vai entrar aqui na equação matemática para achar o valor de K. Da mesma maneira que substâncias puras, por exemplo, água ou etanol, também não participam porque eles não têm concentração. Bom, galerinha, isso é a minha dica para vocês e boa sorte no vestibular.